Olá, terceiro ano. Então, fizeram a atividade da primeira aula? Então, agora, nessa segunda aula de literatura de hoje, nós vamos ver as características gerais do arcadismo ou neoclassicismo, que é basicamente a mesma coisa, tá? Se vocês quiserem anotar as características ou acompanhar a nossa aula de hoje, vocês podem acompanhar na página 23 da apostila de vocês, tá bom? Então, vamos lá, pessoal! Então, gente, para lembrar um pouquinho, né, da nossa música da aula passada, né, uma casinha branca de varanda, um quintal, uma janela para ver o sol nascer. Então, gente, a letra da música, ela revela pra gente um ideal de vida no campo, de vida simples, de bucolismo, que é tranquilidade, calmaria, que essa ideia do campo acaba transmitindo pra gente, né? Então, eu assim gosto bastante daquela música porque ela traduz exatamente o que o arcadismo é, né? O arcadismo é essa fuga, né? Essa fuga da parte urbana, essa busca por um lugar ideal onde você encontra felicidade, né? Então a gente vai ver isso que é bastante importante dentro do arcadismo. Gente, características gerais do movimento. Então a primeira delas, e que também é importante porque ela é a que mais aparece nas obras, é a forma como a poesia era escrita. Era uma poesia objetiva e também impessoal. Por quê? Porque o arcadismo ele já tem um pezinho lá no romantismo. Tem algumas características que a gente vai ver no romantismo, mas que começam a aparecer a partir de agora. Outra coisa que também é importante, o predomínio da razão sobre os sentimentos. Por que, gente, a razão? Porque, como eu falei para vocês, o iluminismo foi um movimento intelectual que acabou ajudando na formação do arcadismo, né? E eles trabalhavam e propunham o uso da razão. Então, por isso o predomínio da razão sobre o sentimento. Claro que quando formos estudar o romantismo, a gente vai ver o sentimento predominando sobre a razão. Então, aqui a gente vê a razão sobre o sentimento. O bucolismo, né? O que vem a ser o bucolismo? Quer dizer, ele é baseado nas teorias de Rousseau e defende o ideal de que o homem ele é mais feliz quando ele está em contato com a natureza. Então, a natureza provoca essa felicidade no homem. E os poetas, eles idealizavam a vida no campo. Tá? Então, para isso, eles utilizavam alguns termos, vamos dizer assim, dentro do arcadismo, a gente tem alguns termos que são latinos, né? Por exemplo, para o bucolismo, nós temos o fugere urbem, que seria fugir da cidade, né? Então, a gente vai vendo, assim, no decorrer das explicações, os termos que vão aparecendo. O pastoralismo também é uma característica do arcadismo, que é o quê? Apesar de os poetas não serem pastores e não tomarem conta das ovelhas, como seria um pastor de verdade, eles adotavam nomes de pastores. Por isso, eles descreviam a vida desses pastores no campo, as suas atividades pastoris, né? Então, eles acabavam tomando o lugar desses pastores. A simplicidade também quer dizer o quê? O ideal de vida o ideal de vida de uma pessoa é a simplicidade, né? Estar no lugar comum, é aquela negação do ouro que eu falei para vocês na aula passada, Aurea Mediocritas, e também uma visão da realidade que vai dispensar o luxo, tá? Outra coisa, imitação de autores clássicos. Por que eles faziam isso, gente? Porque eles fazem aquela retomada do Renascimento, dos poetas que adotam ideais que eram considerados modelos de simplicidade. Então, aqui nós temos outros termos, como, por exemplo, carpe diem, que é aproveita o dia, locus amoenos, que é lugar agradável. Na próxima aula, a gente vai ver melhor essa parte. Nós tínhamos também o panteísmo. Esse panteísmo, gente, é algo que vocês estudam em filosofia. Ele acredita, essa doutrina filosófica, ela acredita que apenas o mundo é um lugar real e que Deus seria a reunião de todas as coisas, tá? Então, esse panteísmo seria isso.
O paganismo também é uma característica que tem, de um modo geral, vamos dizer, no arcadismo dos países europeus e também aqui no Brasil, que ela era uma valorização de deuses, e esses deuses eram os deuses greco-romanos, porque ele fazia essa volta, né, essa retomada. Aqui no Brasil, gente, além dessas características ali que vocês têm, nós temos algumas relacionadas ao subjetivismo também. Então, ó, embora a poesia seja objetiva, aqui no Brasil apareceu o subjetivismo dentro da parte do arcadismo. Também os autores brasileiros, eles demonstravam uma independência formal, que era uma irregularidade na métrica, na rima, então eles não seguiam uma mesma forma como os outros autores, né? Por isso que fala dessa independência formal, e também o nativismo, que era a exploração dos espaços e atividades nacionais. Então, esses termos, gente, esses três últimos ali, eles valeram para o arcadismo aqui no Brasil. Além dessas características também, nós temos a valorização da razão, tá? O estudo e a compreensão da natureza, então a natureza era visto como aquilo que é bom e belo. Também a crença na capacidade humana de progresso social e cultural, aí entra a ideia do racionalismo que a gente viu, ó, a tradição greco-romana, como eu já falei para vocês, né? Que era a alternativa para uma arte chamada de verdadeira, e a representação da beleza simples e calma, onde os ritmos eram mais suaves, mais graciosos, o vocabulário era menos requintado, como a gente viu, por exemplo, lá no Barroco, que era um vocabulário exagerado, requintado. Então aqui a gente vê algo mais simples, né, mais suave. Gente, como que caiu no Enem essa questão relacionada ao arcadismo? Então, eles deram um poema, né, do Cláudio Manuel da Costa, que é um brasileiro, um arcadista brasileiro, e que eles depois perguntam algumas coisas relacionadas ao arcadismo. Então, gente, vejam lá. Torno a ver-vos, ó montes, o destino. Aqui me torna o pôr nestes outeiros, onde um tempo de gabões deixei grosseiros, pelo traje da corte rico e fino. Aqui estou entre almendro, entre corino. Os meus fiéis, meus doces companheiros, vendo correr os míseros vaqueiros atrás de seu cansado desatino. Se o bem desta choupana pode tanto, que chega a ter mais preço e mais valia, que da cidade o lisonjeiro encanto, aqui descansa a louca fantasia, e o que até agora se tornava em pranto, se converta em afetos de alegria. Então, gente, é um poema do Cláudio Manuel da Costa, muito bonito por sinal, né? E caiu no Enem em 2008, tá? Por que é tão antigo, professora? Hoje não vai cair mais. O Enem não muda muito, gente, tá? A forma como eles cobram a parte de literatura. O que pode, de repente, eles podem fazer? Eles podem trocar o poema, né? Mas o sentido em si, as características que eles colocam é praticamente a mesma coisa. Então, gente, ele pergunta lá, ó, assinale a opção correta, tá? Ele pede para você marcar correta sobre a relação entre o poema e o momento histórico da sua produção. Lembram na aula passada, gente, que eu falei para vocês, pessoal, por que é importante estudar o momento histórico? Justamente por causa disso, tá, gente? Então, ele quer que você faça uma referência de um e de outro. Então, os montes e outeiros mencionados na primeira estrofe são imagens relacionadas à metrópole, ou seja, onde o poeta se vestiu com traje rico e fino. Então, gente, quando ele fala, ó, deixei grosseiros pelo traje da corte rico e fino. Então, aonde que eles se vestem rico e finamente? Na metrópole. Aqui no campo, não. Né? No campo, ele pode ficar mais tranquilo, ele pode vestir qualquer roupa que ele se sinta bem. Então, essa questão está errada. A oposição entre a colônia e a metrópole como núcleo do poema revela uma contradição vivenciada pelo poeta. E esse poeta ele é dividido entre civilidade do mundo urbano da metrópole e a rusticidade
da terra da colônia. Então, civilidade versus rusticidade. Então, essa questão, gente, é uma questão verdadeira. Ó, aqui eu até coloquei a resolução da questão para vocês para ficar mais visível, para que vocês possam compreender melhor essa questão. Então, gente, a metrópole, né, retornar a Portugal seria considerado a metrópole. As pessoas que vinham para o Brasil, que seria a colônia, mostram uma dicotomia, uma visão dualista, né? Uma visão paradoxal entre o quê? Entre a cidade e o campo, que fazem parte da temática da poesia Árcade. E assim, gente, vejam, Portugal, por ser Europa, por aquele fato histórico que eu falei para vocês, de muitos jovens irem estudar fora do Brasil, principalmente em Portugal, representam o que é a civilidade, por causa da educação que é dada lá, e aqui no Brasil, a rusticidade. Por quê? Porque além das pessoas não terem o estudo que era buscado, o próprio Brasil representa esse bucolismo, porque era uma cidade ainda não tão explorada naquele momento, os montes e os outeiros, tá? Então, gente, essa questão é a questão correta. Por que a C tá errada, então? Ó, o bucolismo presente nas imagens do poema é elemento estético do arcadismo, que evidencia a preocupação do poeta Árcade em realizar uma representação literária realista da vida nacional. Então, o que tá errado? Esse termo realista, né? Por quê? Porque a busca por esse bucolismo é algo que era visto apenas por quem gostava e quem queria sair daquela loucura da cidade que estava vivendo, né? Então, a C tá errada. A relação da vantagem da choupana sobre a cidade, gente, choupana é uma cabana, uma casinha muito simples. Na terceira estrofe, é formulação literária que reproduz a condição histórica paradoxalmente vantajosa da colônia sobre a metrópole. Então, não é essa relação. A relação que nós fazemos entre a colônia e a metrópole é o ideal que eles falam lá, por exemplo, a metrópole sendo Portugal e a colônia sendo o Brasil. Não a parte de casa simples e cidade, né? E a letra E, a realidade de atraso social, político e econômico do Brasil colônia, está representada esteticamente no poema pela referência na última estrofe à transformação do pranto em alegria. Gente, o que acontece? Ó? Se tornava em pranto, se converter em afetos de alegria. Isso aqui não está representando um atraso social. Quer dizer que o Brasil está lutando para ser um país reconhecido, tá? Então, a letra certa é a letra B de bola. E é assim, geralmente, que cai no Enem. Gente, falar um pouquinho sobre a arquitetura no neoclassicismo. Ela era formada por palácios gregos, palácios romanos, que eram exemplos de bom gosto. Então, lá haviam materiais nobres, como o mármore, como a madeira, que davam um acabamento às superfícies. Então, a gente vê bastante, dentro da arquitetura do neoclassicismo, as colunas, as cúpulas, os pórticos, que são resgatados da antiguidade clássica, como eu já falei para vocês. Só que a decoração não é aquela forma como nós vimos no barroco, exagerada, né? Cheia de características específicas, cores, luzes, é mais simples e mais funcional. Por quê? Porque eles se preocupavam com o equilíbrio das linhas, que era um traço bastante importante na literatura setecentista. O que significa essa setecentista? Significa que foram as obras produzidas do ano de 1700 a 1800. Então, aqui um exemplo para vocês, né? Como eu falei, ó, as colunas eram longas, né? Pouco exagero, né? Eram mais simples, mais funcionais. Essas eram as características dessa parte da arquitetura. Gente, o que eu quero que vocês façam como atividade da aula de hoje? Vocês vão copiar no caderno a questão que a gente viu hoje da forma como esse termo aí, esse conteúdo cai no vestibular, no Enem, tá bom? Então, copiem lá no caderno, né? Postem no grupo a foto e qualquer dúvida me perguntem, tá bom? Vou estar aqui, vou estar muito feliz em respondê-los. Beijos, gente, e até a próxima!